Como o povo americano vai saber qual é a verdade? Como eles vão saber qual é a verdade sobre o que estamos fazendo e fizemos ao longo dos anos? Operamos em segredo, lidamos com engano e desinformação, e então queimamos nossos arquivos. Como os historiadores vão conseguir descobrir a verdade completa sobre o que fizemos nessas várias operações? Essas operações que tiveram um impacto tão grande em tantos eventos importantes da história. Eu não conseguia responder a ele, então. Eu não consigo responder a ele agora. Eu não sei como o povo americano vai realmente saber a verdade sobre muitas coisas que a CIA esteve envolvida. Ou como eles vão saber a verdade sobre os grandes eventos históricos de nossos tempos. O governo está continuamente escrevendo e reescrevendo a história, frequentemente com a ajuda da CIA, isso para atender os seus próprios propósitos. Vito Manchetti. Ele continuou: o presidente Roosevelt parece ser o primeiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar o mistério dos OVNIs. Ao que tudo indica, a tecnologia OVNI descoberta ofuscou qualquer coisa que alguém tivesse ou pudesse imaginar. A descoberta deve ter sido como encontrar a magia. Era uma mágica que poderia, sem dúvida, ser empregada para avanços na tecnologia ou para derrotar os inimigos malignos dos Estados Unidos. Tudo o que era necessário era mantê-la em segredo até que alguém descobrisse como esta mágica funcionava. A maioria dos esforços controlados pelo governo dos Estados Unidos para revelar os ETs na Terra foi contada por muitos anos, remontando antes mesmo da era moderna dos OVNIs. Como outros segredos mantidos pelo governo, um processo foi desenvolvido para manter o gato na bolsa. Vito Marchetti, ex-assistente especial do diretor adjunto da Agência Central de Inteligência, declarou, abre aspas, o governo está continuamente escrevendo e reescrevendo a história, geralmente com a ajuda da CIA, para atender os seus próprios propósitos. Pois é, pessoal, tudo bem? Atrasado, né? Puxa vida, mas férias escolares, netos de férias, né? Com certeza. A nossa neta ficou aqui até hoje e, como já comentei, é a Rainha Suprema. Maravilhoso isso. Eu peço desculpa a vocês, estamos esperando os vídeos, alguns amigos do UFC, olha, vai atrasar um pouquinho, mas como eu já falei, atrasa mais sai, né? Então nós vamos continuar falando sobre o que está acontecendo nos bastidores lá nos Estados Unidos e fazendo comentários sobre depoimentos que aconteceram há 40, 50, 60 anos atrás, parece que são atuais, né? Ex-agentes da CIA, ex-agentes do FBI, todo mundo prestando depoimentos sobre o acobertamento, sobre o que aconteceu, sobre o que vai ou iria acontecer e sobre o que está acontecendo. Nós estamos no limiar dessa divulgação que vai ser uma coisa mais espantosa que nós já vimos. Eu tenho uma expectativa muito grande. Não vai ser aquela desastrosa, tipo, arrebenta tudo porque o planeta vira de cabeça para baixo. A coisa é extremamente complicada e eu vou comentar sobre isso agora, continuando esse vídeo, ok? Então, vamos lá. É certo que os Estados Unidos estão, assim, propositalmente contando a história por trás do mistério dos OVNIs, e eles são o único país do mundo a fazer isso. Por incrível que pareça. Não tem mais ninguém falando em OVNIs. Você não vê a Inglaterra, não vê a Rússia, nem França, nem Itália, ninguém. Já tem revistas, livros publicados nesses países, mas ninguém toca nesse assunto. O único país que faz isso é os Estados Unidos, graças ao seu sistema de liberdade de expressão, que o Biden tentou de todo jeito suprimir. Partido Democrata, né? Sempre eles. Sempre a esquerda miserenta, a esquerdalha, e que é a censura, como no Brasil. Aliás, amanhã é o dia da gente festejar, quem sabe, que vão finalmente reagir contra esse falso juiz que está aterrorizando o Brasil. Eu espero que ele ganhe o que ele merece. Ele faça a colheita do que ele plantou. Muito bem, vamos lá continuar com essa história. Então, a história que o governo tem contado não é o que a maioria dos pesquisadores de OVNIs quer. O que os defensores da divulgação de OVNIs querem é que o presidente ou alguém com autoridade se levante e diga:
os ETs estão aqui, ou que os OVNIs são reais. Nós vimos a Luna, né, que é a parlamentar Luna, que está agora encabeçando essa equipe que se propõe a fazer a divulgação, realmente abrir os arquivos. O que nós estamos esperando é isso. Tem o whistleblower, tem aquele pessoal denunciante, todo mundo fala que viu, que escutou falar, que tem o filminho, que tem, mas ninguém viu ainda uma reação do governo de maneira oficial. E é isso que todo mundo está esperando. O fórum, há décadas nós estamos esperando isso, desde que eu era criança. Então, o que eles obtiveram, na verdade, foi um desenrolar gradual da história, onde os céticos e descrentes ainda podem ir embora com suas crenças intactas. Como eu falo, todo mundo nessa área tem razão e não tem razão, porque ainda não temos fatos, não temos nada que corrobore. Ponto, agora é definitivo, está aí, está aqui a fotografia, o filme, o senador tal esteve lá e está do lado do pedaço do disco, tirou a fotografia junto dos corpos ou do que seja, dos artefatos que eles têm. E aqui nós estamos mostrando a engenharia reversa. Seria o dia de sonho, né, de todo mundo. Então, raramente, né, nós vamos ver que são os fatos também que os alienígenas fizeram a mesma coisa que o governo americano e outros governos fizeram. A maioria dos governos bloquearam tudo, mas os americanos vêm nessa onda ao longo de décadas. Eu tenho livros e mais livros sobre isso, são centenas de livros falando sobre essa abertura, que ela vem de uma maneira bem... Ela primeiro foi reprimida, disfarçada, colocaram mentiras, falsas verdades, falsas mentiras, mas aos pouquinhos vai caminhando. Então, no caso dos alienígenas, eles contataram muitas pessoas, geralmente um a um. Eles mostraram suas naves para muitas pessoas, eles fizeram algumas coisas estranhas com essas pessoas, e isso convenceu a maioria da sociedade a acreditar que algo paranormal estava acontecendo. Eles não pousaram no gramado da Casa Branca, nem anunciaram sua existência. Eles raramente deram ao experimentador um instrumento ou foto que alguém pudesse usar como prova. Nunca ninguém trouxe, até o momento nós não temos isso. Né? Então, que diabos são eles? Que nunca se apresentam, então, aí há milhares de anos. O que eles fizeram, em suma, é a mesma coisa que o governo faz. Né? Eles deixaram um rastro de migalhas de pão que faz aparecer cada vez mais provável que nós, terráqueos, não estamos sozinhos no universo. E isso tem sido como um envolvimento de mais de vamos para 80 anos de cobertamento do governo, e isso ao mesmo tempo em que vem acontecendo uma divulgação gradual, bem aos pouquinhos. Então, essa ação dos alienígenas, ela leva à possibilidade de que o governo e as formas de vida inteligentes estejam trabalhando juntos na divulgação, ou que o governo esteja limitando o que eles veem os alienígenas fazendo. Não contam tudo, e nem vão contar. Se acontecer essa abertura nos próximos dias, nas próximas semanas ou meses, que é o que está sendo prometido, não acreditem que vai ser uma coisa catastrófica. Vai ser bem devagar. Nós acreditamos que existe vida em outros planetas, nós acreditamos nas outras dimensões, e vai ficar por aí. Existe vida no universo, além da nossa, e isso vai ser aos pouquinhos. Isso envolve muita coisa de uma complexidade gigantesca. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso. Eu tenho agora, são 302 vídeos. Vale a pena dar uma olhadinha nos outros vídeos. Todos eles são baseados em livros, documentos que foram liberados. Eu falo sobre isso, sobre a confusão que pode causar uma divulgação catastrófica. Então, o único que pode revelar essa verdade é o governo. Né? E como é o presidente dos Estados Unidos, agora o Donald Trump, qualquer pessoa abaixo do presidente, a menos que a divulgação seja aprovada pelo presidente, estaria violando as leis que se referem a vazamento de material confidencial. E aí eles iriam enfrentar o dilema da prisão. Né? Então, você não pode sair falando determinadas coisas nos Estados Unidos, senão você pode ser preso. Se você violar essas leis, né, que protegem todo o sistema de defesa, que protegem todo o sistema militar, etc.
Então, o governo americano ele já assumiu a liderança nessa divulgação. E quando, à medida que os fatos estão sendo revisados, isso vai se tornando bem evidente. Agora se discute no Congresso americano, no parlamento. Tem senadores envolvidos com isso, vários senadores. Então, como eu tenho comentado, a abertura está acontecendo. Nós já temos quase certeza. Né? Como a Luna falou, ela disse, nós, do ponto de vista do governo, sabemos que não estamos sozinhos no universo. Na última entrevista dela. Então, muita gente escreveu e declarou que outros países divulgaram verdades sobre OVNIs. Muito pouco a França, a Inglaterra, né? Mas quem está na frente, inegavelmente, é o governo americano. Então, nós temos governos que soltaram alguma informação. Foi o Canadá, o Brasil, né, durante algum tempo, lá no Condabra, em Brasília, que reunia dados sobre os avistamentos de UFOs no Brasil, ou OVNIs, tanto faz. Eles mostraram muita coisa para o pessoal da revista OVNI, o Petit, ele já esteve lá, fez declarações a respeito. Algumas coisas eles puderam ver, outras eles não podiam fotografar de jeito nenhum. Então nós temos a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, a Rússia, o Japão, Irlanda, França, Chile, Dinamarca, que divulgaram arquivos sobre avistamentos. Mas eles não fizeram nenhum anúncio oficial da divulgação. Nenhum arquivo secreto, top secret, ou acima do top secret, foi publicado por nenhum país. Exceto por algum documento desclassificado pelo Departamento de Transporte do Canadá. Quando eu morei lá, eu cheguei a publicar um vídeo sobre isso. Todos os outros governos em questão divulgaram seus arquivos de avistamentos sobre OVNIs, né? Mas sempre com a tarjinha, quando tinha alguma coisa muito interessante, tinha uma tarja preta. Tem uma tarja preta, né? Então o plano deles é encobrir o conhecimento real do que eles sabem, né? E vão soltando aos poucos. Bom, por 70 anos, né, o governo britânico manteve seus relatórios de avistamento longe dos olhos do público. Mas em outubro de 2008, eles começaram a liberar milhares de páginas de documentos sobre os OVNIs. Nenhum deles era top secret. Nenhum dos documentos era documento de política sobre o assunto ou de como o assunto OVNI deveria ser investigado e controlado. Não tinha filmagens de câmeras, de armas, de aeronaves ou relatórios de acidentes, nada disso. Era simplesmente relatórios de avistamento que a gente escuta o tempo todo. Isso foi interpretado como um governo que estivesse se preparando para contar sua história secreta sobre os OVNIs. E na realidade foi o governo britânico fechando a sua mesa de OVNIs quanto à pesquisa. Ele fechou, acabou, não se fala mais, para que ele pudesse, então, operar fora da vista do público. Olha aqui, tem umas centenas de documentos para vocês olharem, que não tinha nada demais. É um relatório que todo mundo escuta o tempo todo em revista de ufologia. Eu vi um disco aqui, eu vi um disco lá, a luzinha passou para aqui, a luzinha passou para cá, e subiu rápido e desceu. Era isso que eles estavam divulgando. E com isso eles continuaram a investigar por trás. Então, a declaração do governo foi muito clara. Entre aspas, eles dizem: observe que não é mais política do MOD, que era o departamento que investigava, registrar, responder ou investigar avistamento de OVNIs. O MOD não tem opinião sobre a existência ou não de vida extraterrestre. Mas, no entanto, em mais de 50 anos, nenhum relatório de OVNIs revelou qualquer evidência de uma ameaça potencial ao Reino Unido. A mesma balela que fala do governo americano. Outros governos fizeram o mesmo tipo de declaração da Grã-Bretanha. Eles declararam que os arquivos de OVNIs que eles possuem não provam nada. O relatório, então, indica que o governo em questão não está mais investigando os OVNIs. Pronto, acabou. Deixa aí. Outro relatório foi divulgado pelo exército dinamarquês. Disse a mesma coisa. Decidimos publicar os arquivos porque, francamente, não há nada realmente secreto neles. A Força Aérea não tem interesse em manter avistamentos incomuns em segredo. O nosso trabalho é manter a segurança nacional e não investigar OVNIs. O presidente, o primeiro-ministro, que fizeram o anúncio da realidade ET, vai enfrentar inúmeras consequências, como, por exemplo, ter toda a sua agenda política invadida pela questão extraterrestre. Vai ser o assunto do momento. Ninguém vai falar nem Xandão mais. Então, e, finalmente, o governo americano tem dezenas, mais de 60 razões, como eles enumeraram em várias reportagens, que se aplicam a todos os países do mundo.
Então, frequentemente as pessoas descreverão o encobrimento como simples, né? Simplesmente, né? Eles resumem isso, como eu faço também, o complexo industrial militar americano. E fecha tudo aí. Então, essa visão de conspiração parece, segundo alguns autores, não é tola, porque 14 governos americanos fizeram a mesma coisa e eles acham que isso não teria acontecido em todos esses governos. Mas a coisa é muito mais barra pesada, né? Isso está centrado nos Estados Unidos, porque não é o único país do mundo que fala sobre isso, que investiga. A maioria dos países do mundo investiga, mas fica quietinho. São um total de 196 países no mundo inteiro que estão controlados pelo complexo industrial militar americano. Desde o Japão a uma ilhazinha lá no Pacífico, um paísinho como Nauru, depende do complexo militar industrial americano, compra de armas, munição, vigília, espionagem e vai por aí, né? Então essa turma toda está procurando respostas sobre o fenômeno óbvio, pesquisando. Então isso tem muito a ver, sim, com o complexo industrial militar americano, inclusive na transferência de restos não humanos, biológicos, material, engenharia reversa, e isso tudo feito em comum acordo com companhias privadas, grandes conglomerados, grandes laboratórios. Vamos ver. Eu não vou listar as 64 razões e desculpas que podem estar impedindo o governo dos Estados Unidos de revelar a verdade sobre os OVNIs, porque vai ser tudo redundante, né? Mas o encobrimento ocorre, você pega, eles liberam milhares de documentos, milhões de documentos. Você vai até lá, começa a pesquisar a página com a tarja preta, às vezes a página inteira pretinha. E aí? Não é? Então nós tivemos 14 presidentes nos Estados Unidos, foram 7 democratas, 7 republicanos, que eles revezam, né? Que lidaram com o mistério OVNIs, e todos fizeram a mesma coisa, encobrimento. Então, tem que ter uma razão pela qual todos eles acreditavam que o segredo era justificado. O único que abriu mesmo, falou abertamente, o governo Trump. Não adianta, foi ele mesmo. E nós estamos esperando que continue. Com essa limpeza que ele está fazendo no pântano que foi o partido, que é o Partido Democrata, no pântano que é a OTAN aqui na Europa, essa guerra inútil que levou a vida de tantos jovens para nada. Isso está sendo limpo, está sendo todo mundo trazendo à tona a podridão que tem aí por trás. É claro que eles não vão colocar todos, não. Eu acredito que eles vão segurar, porque senão a queda vai ser alguma coisa muito catastrófica. É igual a lista do Epstein, que era para sair hoje. Está todo mundo cobrando. Vamos ver se sai amanhã, junto com o indiciamento do Xandão, né? A vergonha dos carecas. Então, eu vou continuar. Bem, o dia que um presidente americano fizer um anúncio desse, agências como a NASA, por exemplo, vão se tornar irrelevantes da noite para o dia. A SpaceX também. Não precisa mais, meu chapa. Os caras atravessam dimensões, atravessam daqui para outro planeta a 4, 5, 6, 10, sabe-se lá quantos anos-luz. Tem naves monstruosas, conseguem ter naves que são indetetáveis, aparecer, reaparecer, voar a velocidades estonteantes. Para que vai servir a NASA, então? Vocês percebem a loucura que vai ser uma divulgação catastrófica? Então essa coisa será muito devagar. Todo o programa espacial chinês, a não ser que eles tenham um programa secreto, nós vamos falar sobre isso. Existe essa teoria da conspiração dos projetos secretos americanos, russos, chineses. É muita coisa, os israelenses estão envolvidos também. Então a NASA, Boeing, os aviões, para que você quer um avião que parece um parafuso? Quando tem uma falha no motor, despenca igual uma bigorna e mata todo mundo. Já tem tecnologia para evitar esse tipo de acidente, usando um combustível fóssil carésimo, explosivo, incendiário, primitivo. Então o governo ia enfrentar a questão de por que eles vão continuar a financiar a NASA quando eles sabiam que esforços espaciais dos primatas eram um desperdício de dinheiro do contribuinte. Então, divulgar, nós temos um projeto secreto, temos motores antigravitacionais, motores de dobra, mas escondemos de vocês, ó. Já era, meu irmão. Não dá, não vai. Então é por isso que a coisa vai ser devagar.
Então, temos a propósito, falando em conspiração internacional, eles vão ter que manter uma estabilidade viável entre as nações do mundo para que elas, por sua vez, possam também manter o controle institucional sobre suas respectivas populações. As pessoas vão ficar revoltadas. Porra, mentiram pra gente o tempo todo. Vocês tinham noções de tudo isso, inclusive na medicina, e esconderam da gente. Então, assim, parece os governos admitirem que existem seres no espaço sideral tentando nos contactar, seres com mentalidade e capacidade tecnológica obviamente muito superior à nossa, poderia né, causar uma ruptura nas fundações da estrutura do poder desses caras, da nossa civilização de modo geral. Toda vez que tem um contato de uma civilização muito avançada com outra mais atrasada, a mais atrasada sucumbe. Então, continuando, nós vamos ver que sistemas políticos, né, religiões, instituições econômicas e sociais poderiam em breve se tornar sem sentido na mente da população do mundo, principalmente as religiões mais radicais, como o Islã, por exemplo. Essas sofreriam muito. Então, nós íamos ter problemas de governo, de poder, o estabelecimento de oligarquias nacionais, né? Então, toda a nossa civilização, como nós conhecemos, mudaria e poderia entrar em colapso e na anarquia. Isso não é bom para ninguém. Por isso é que há essa coisa de segurando aos pouquinhos. Né? Os governos já sabem que as populações do mundo já estão, na sua maioria, prontas para lidar com esses alienígenas, ou esses seres, ou essas novidades. Então, agora é um passo de cada vez. E eu acredito que nós estamos bem adiantados. Pois é, pessoal, por hoje nós vamos encerrar aqui, para não ficar muito longo. Eu queria aproveitar, todo vídeo eu vou fazer isso agora, agradecer os primeiros que dão like e aparecem lá nos comentários, logo que eu lanço o vídeo. Fica um grande abraço para o Ailton Santos. Tem Garcia Fé. Johnny Cangil ele está sempre, quase sempre é o primeiro a assistir o vídeo. Afroditelov. Tem o Robert Lané Monteiros, eles colocam os nomes complicados. Christian Yunes, sempre. Fábio Alexandre. A minha amiga Claudinha e o Wagner também. Ivone Perrette. Uau. Jack Russell Café. Evandro Inada. @Alzic, eu não consigo. Sidney Oliveira. Orlando Veríssimo. J. Carlos Poa. Cláudia Leal Neto, Claudinha, Rosalie hoje, tem a Magdalena. Então, Daniela, Jacques Romero, Tédia Nacapadeville, gente, que nome complicado, Vanderlei da Ressurreição. Então, um grande abraço a vocês. Todo vídeo eu vou ler os primeiros. Não vou poder ler tudo, ainda bem que tem bastante comentários, mas aqueles que estão sempre de plantão quando chega o aviso do vídeo. A vocês todos do canal, um grande abraço. Desculpem, a gente luta pra caramba para fazer um vídeo. No meio dos outros afazeres que nós sempre temos coisas para fazer. Não se iludam. E dá um trabalho incrível. E é um prazer. O canal não é monetizado e eu não peço dinheiro a ninguém, nem Pix, nem nada, mas a gente está sempre pedindo. Se puder, dê um like. Isso anima, isso nos dá uma revigora, é uma sensação de que nós estamos transmitindo uma mensagem boa. Tá? As férias acabaram, então nós vamos voltar ao ritmo normal. As crianças já estão voltando à escola, hoje já foi uma farra. A Fim, minha neta, já foi para casa, ela passou 3 dias aqui, passou 4 dias, né? É que ela diz, ela tem 4 anos, são 4 noites com o Opa. Opa é avó. E com a Oma, avó. E pra gente é um imenso prazer. A vida é isso. Dinâmica. E a gente vai continuar, porque ela não para aqui não. Tá? Um grande abraço a vocês, fiquem na paz, se cuidem. O mundo está mudando o tempo todo. Nós estamos vivendo momentos incríveis. Registrem isso nos seus diários. Nós estamos vendo a mudança da história. Até lá. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in